a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Apenas o primeiro versículo diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quero repetir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Feche os olhos, vamos orar. Pai, louvamos, exaltamos o teu grande, excelso, poderoso nome. Senhor, quanta gratidão no nosso coração, porque nós temos um Deus que é vivo, presente, que está aqui, real, e nós somos, Senhor, felizes de te pertencer. Deus, o Senhor traz esperança ao nosso coração, nessa terra, em relação a tantas bênçãos, mas a maior esperança que temos é da nossa vida eterna em Cristo Jesus. Mas, Senhor, nós estamos aqui na terra e nós precisamos da tua intervenção na nossa vida. Ó Deus, fala-nos de uma forma real nesta noite, dá graça ao teu povo, inteligência para ter entendimento da tua palavra, e me dá graça, sabedoria, inteligência e unção para que eu possa ministrar essa palavra ao coração desses queridos. Nós repreendemos deste ambiente todo o espírito maligno de dúvida, de confusão, de distração, ó Deus, não só neste ambiente, ó Pai, mas todos que estiverem diante da televisão, do celular, Senhor, seja de que maneira for, estiver participando deste culto, ó Pai, que o Senhor aquiete o coração agora, que nada venha distraí-los, mas que possamos ficar quietos perante a tua presença. Fala-nos, ó Pai, precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar? Como eu falei, nessa semana, nós vamos ter uma semana de oração, e o tema é andando em fé, andando com fé. Se nós quisermos vencer nesse mundo, nós temos que lutar, temos que estudar, temos que trabalhar, mas não há nada tão especial para nós vencermos nessa terra, especialmente questões que a gente olha e fala assim, eu não dou conta, que é a fé. Sem a fé, a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 11, que é impossível agradar a Deus. E a fé, como diz o autor de Hebreus, é você ter convicção. Ainda não vi, mas eu já tenho convicção no meu coração, que isso vai acontecer na minha vida. Se eu preciso de uma cura, se eu preciso de um problema, resolver um problema financeiro, se eu preciso resolver um problema na minha família, se eu preciso resolver um problema no meu trabalho, não importa onde é o seu problema, você tenha fé que realmente você vai conquistar aquilo que você almeja, e Deus vai te dar fé para vencer isso aí. E eu queria, de uma forma especial, colocar alguns textos que nós vamos usar muito durante a semana de oração, mas que eu, de uma forma resumida, não tão resumida, mas de uma forma resumida, eu quero falar, né, com vocês nessa noite, que é essencial para a gente, porque eu não tenho nenhuma dúvida que Deus quer nos abençoar. Eu não tenho dúvida, Deus, é um Pai maravilhoso, e que o desejo dele é nos abençoar. E muitas vezes as provações vêm nas nossas vidas até para nós nos aproximarmos dele, para nós entendermos melhor a forma de Deus agir, para nós nos enchermos de fé e termos uma vitória ainda maior do que nós pedimos ou pensamos. Assim também diz a palavra do nosso Deus,
que Deus sempre vai fazer além do que pedimos ou pensamos. E Jesus Cristo, nos evangelhos, especialmente, eu queria usar mais hoje o livro de Mateus, mas vou usar o livro de Marcos também. Ele fala de algumas histórias que ele nos alerta sobre a questão da fé. Ele não só nos alerta, mas ele nos ensina acerca da fé. Porque se nós quisermos obter vitórias, é só pela fé. Ninguém vai ver o mar vermelho se abrir se não tiver fé. Ninguém vai ver muralhas caindo se não tiver fé. Ninguém vai ver milagres acontecendo se não tiver fé. Onde existe fé, há milagre. A restauração, a vitória, porque é assim que nós vencemos, através da nossa fé. E eu queria fazer algumas colocações que Jesus Cristo nos evangelhos colocou, para que nós tivéssemos entendimento. E a primeira está em Marcos capítulo 5, e eu vou ler, e eu queria que vocês acompanhassem a leitura, porque vai ajudar a você entender melhor. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Olha a pergunta de Jesus: como é que não tendes fé? Eles estavam passando um momento difícil, era uma tempestade. Eles estavam no barco, Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo. O texto é claro e nos diz isso. Eles apavorados, eles achando que iam morrer, que perderiam tudo que eles tinham, inclusive as suas vidas. E eles começam a chamar a atenção de Jesus. Ao acordar Jesus, com uma simples palavra, ele diz: aquieta-te. E o mar se acalmou. E Jesus fala: por que vocês são tão medrosos? Tem uma versão que diz: por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Então Jesus Cristo, a primeira coisa que nós temos que entender nessa semana que teremos de oração, e essa pergunta de Jesus: como não tendes fé? Por que você não tem fé? Ah, mas porque eu estou vivendo uma grande tempestade na minha vida. Não é a questão da tempestade, porque todos nós passamos por tempestades. O que Jesus Cristo está alertando é que nós não devemos ter medo nas tempestades, porque Ele está no barco conosco. Eu queria que você guardasse essa frase: a fé não é a ausência de tempestades, mas a confiança inabalável em quem está no barco conosco. A fé, eu vivo de tempestade em tempestade, por isso que eu estou esmorecendo na minha fé, eu estou com medo das situações da fé. A fé não é baseada em tempestades, mas a fé é a confiança inabalável. Eu não me abalo, porque eu sei que Jesus Cristo está no barco conosco. O que Jesus Cristo estava querendo dizer para eles era o seguinte: eu posso estar, vocês podem achar que eu estou dormindo, mas se eu estiver no barco com vocês, não tenham medo, porque certamente
as tempestades vão passar no meu nome. Então creia, não duvide. Não sei que tempestade você tem vivido. Se Jesus Cristo estiver no seu barco, fique tranquilo, porque ela vai aquietar, porque Ele pode parecer que está dormindo, mas Ele está atento a tudo que se passa na nossa vida, e se Ele está no barco, é certeza da bênção e da vitória no nome de Jesus. O segundo aspecto que nós vemos aqui, na fé que Jesus chama a atenção, que a falta de fé, ela impede os milagres. A falta de fé impede os milagres. Primeiro é como não tendes fé, é a pergunta de Jesus. A segunda, a falta de fé impede os milagres. Lá em Mateus, agora nós vamos para Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58, diz o seguinte: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Eu quero enfatizar isso aqui. Jesus Cristo não pode fazer muitos milagres, por causa da nossa incredulidade. Não pode. Se nós começarmos a questionar: quem é Jesus? Será que Jesus Cristo existe mesmo? Será que Jesus Cristo pode resolver meu problema mesmo? Será que Ele me ouve? Será que Ele realmente é o Filho de Deus? Era o que os nazarenos, aqueles que conviveram com Ele, ficaram maravilhados como Ele falava, como Ele se expressava, mas começaram a questionar: esse cara cresceu com a gente. E começaram a se encher de dúvidas no seu coração, e começaram a questionar. Quando nós começamos a questionar: será que Deus existe mesmo? Será que Ele está ao meu lado? Será que Ele é poderoso o suficiente para resolver um problema dessa magnitude? Como isso desagrada a Deus? Jesus Cristo sai da sua cidade, onde Ele cresceu, e o texto nos diz que Ele não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade. E se nós nos enchermos de dúvidas, se nós começarmos a questionar o que Jesus Cristo pode fazer na nossa vida, se nós começarmos a murmurar, como esse povo estava fazendo aqui, Deus não pode fazer milagres. Não há nenhuma dúvida que Ele faz milagres. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas que Ele faz, Ele faz. E nós temos que orar crendo que Ele vai fazer. Porque se já há dúvida no nosso coração, nós já estamos derrotados. Jesus Cristo já vira as costas e fala: não posso fazer por causa da incredulidade. Eu queria deixar essa frase também: a incredulidade, ela questiona, mas a fé, ela afirma. A incredulidade, ela questiona: será, 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 será? Mas a fé afirma: essa vitória é minha, em nome de Jesus. Eu creio. Jesus é poderoso. Não há nada que seja impossível para o meu Deus.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele deu o seu Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Eu afirmo, a incredulidade vai ficar questionando, e vai desagradar a Deus, mas a fé, ela vai trazer firmeza, ela vai afirmar. Terceiro, uma pequena fé faz o impossível. Mateus 17, uma pequena fé faz o impossível. Mateus 17, do versículo 14 até o 21, diz o seguinte: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha aqui, que Jesus Cristo como chama atenção. Que situação. Um homem que tinha um filho endemoniado, que caía, tinha convulsões horríveis, todo machucado, e aquele homem pediu aos discípulos de Jesus, e eles não puderam curá-lo. E Jesus Cristo, ele falou: ó geração incrédula, ó geração perversa que não crê, ó geração que duvida no seu coração, ó geração que tem uma fé que não tem o tamanho nem de um grão de mostarda. Ele falou: se você tivesse uma fezinha de um grão de mostarda, que é uma sementinha pequenininha, e quando ela é plantada forma uma árvore, que se aninham as aves. Então, mesmo que a sua fé seja pequenininha, surge uma luzinha no seu coração, você vai receber a bênção e a vitória no nome de Jesus, porque Jesus Cristo fala: se a sua fé for pequenininha, for pequena, você vai dizer para esse monte: passa daqui para lá, um monte. Nós falávamos para Ibituru: você vai estar nesse lado do rio, você vai passar para o outro lado do rio. Olha que coisa. O que Jesus Cristo chama a atenção? Chama de geração incrédula, perversa, porque não crê no poder de Deus, não se afirma na fé. Os discípulos, eles não puderam de forma nenhuma expulsar aquele demônio, porque eles duvidaram no seu coração, eles olharam para aquela situação e ficaram cheios de dúvidas. E Jesus Cristo falou: se a fé de vocês fosse tão pequenininha, tinha acontecido. E quando nós começamos a orar, e quando começamos a ouvir a palavra de Deus, às vezes a gente está cheio de dúvida no coração, vai nascendo uma sementinha, uma fé pequena, e essa vai crescendo, e essa fé vai trazer a vitória em nome de Jesus Cristo. A fé não é sobre a capacidade do ser humano, não é a minha capacidade, mas a fé, ela se baseia na capacidade de Deus. Não é sobre a minha capacidade, não é o meu pensamento positivo, é a fé que eu tenho, que o meu Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, como Jesus Cristo diz aqui no final do versículo 20, nada
vos será impossível. Ele não está dizendo algumas coisas, não, ele fala, nada vos será impossível, se tivermos fé. E ele não fala uma grande fé, poderosa fé, ele fala, se tiver fé, brotar no seu coração aquela luzinha. Quando Elias vai orar para que volte a chover sobre a nação de Israel, ele se ajoelha, coloca a sua boca no pó, começa a orar, e ele está orando ali porque ele crê, o céu, não havia nada, todo claro, e ele fala com o moço, vai lá, olha lá, e o moço vinha, não, estava tudo claro, não apareceu nada. Aí o moço chega para ele, depois da 7ª vez, fala, ó, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias fala, ó, pode correr, que vai ter tempestade, vai ter muita chuva. Isso é fé. Tamanho, uma luzinha, brilha no nosso coração, nós ouvimos uma mensagem, nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos a voz de Deus, nós oramos e dobramos os nossos joelhos, e começamos a orar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, brota aquela luz, e eu falo, essa vitória já é minha, porque o meu coração se enche de fé. Uma pequena fé faz o impossível. Não são palavras minhas, são de Jesus. São de Jesus no versículo 20. Nada vos será impossível. Quarto é algo espetacular, que está em Mateus 8:5. Jesus Cristo fala de tanta fé. Mateus 8, versículo 5 a 10. Nós vamos ler também. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Tanta fé, que causou admiração em Jesus. Jesus falou, eu rodei Israel inteiro, eu andei entre os líderes religiosos, eu estive com os meus discípulos, eu estive com tanta gente, eu não vi fé como esta. Era um centurião, um soldado romano. Os romanos eram odiados pelos judeus, porque os romanos, eles foram muito maus. Quem lê história, assiste filmes sobre os romanos, eles eram malvados, eles matavam muitas vezes por qualquer coisa. Eles escravizavam as pessoas, eles invadiam as cidades, as vilas, escravizavam as pessoas, roubavam as mulheres, faziam o que eles queriam, eles eram dominadores. Mas aqui um centurião, que ouviu falar de Jesus, que entendeu quem era Jesus, e chega perto de Jesus, e pede, não para ele, pede para um servo dele, que estava doente, provavelmente uma pessoa muito querida, um escravo muito querido, que talvez foi criado na sua casa, que estava ali, que o servia muito bem, e ele pede por ele.
E Jesus Cristo falou: eu vou lá. E ele fala: olha, eu não sou digno que entre na minha casa, eu sou um soldado romano. Muitas vezes eu prendi o povo judeu, quantas vezes eu fiz maldade para chegar ao meu cargo, mas eu sei, e eu entendo o que é autoridade, e basta uma palavra do Senhor, e meu servo vai ser curado. A fé que entende que a autoridade quem tem é Jesus. O nome de Jesus Cristo é que tem autoridade. Nós pedimos em nome de Jesus. A autoridade é no nome de Jesus. É a fé que agradou a Jesus. A fé que agradou a Jesus, que entendeu que Jesus Cristo podia fazer perto ou longe. Deus pode te curar aqui, ou você está orando aqui por um familiar seu que está às vezes no hospital, ou alguém que está enfermo, e ele curar. Essa fé que entende que para Jesus não tem tempo, não tem barreiras, não tem distância, ele pode todas as coisas. É a fé que crê que uma palavra muda a história. Ele falou: basta uma palavra. Olha o que esse centurião fala: basta uma palavra. A fé que entende que basta uma palavra de Jesus. E essa semana de oração nós vamos ver milagres acontecendo em nome de Jesus, porque Jesus Cristo vai mandar muita palavra boa para as nossas vidas, porque nós cremos que o Deus que está no céu, que parece que está tão longe, Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Ele é o Deus que está longe, mas que está perto. Toda a autoridade está no nome dEle, e basta uma palavrinha e tudo acontece. E para nós terminarmos, quinto, a grande fé, que está em Mateus capítulo 15, um texto estava em Marcos, os outros todos estão em Mateus. Jesus Cristo nos ensinando sobre fé. Mateus 15, a partir do versículo 21, diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Grande é a tua fé. Como seria bom nós ouvirmos isso de Jesus: grande é a tua fé. Mas o que essa mulher fez para Jesus falar que a fé dela era grande? Primeiro, ela se humilhou diante daquele que podia dar a solução na sua vida. Quantas vezes nós nos humilhamos diante de pessoas, de autoridades, achando que vão resolver os nossos problemas. Mas essa mulher, ela entendeu que a solução era se humilhar diante de Jesus, é de pedir a misericórdia de Jesus.
Jesus, tem misericórdia. Tenha misericórdia da minha vida. A fé que agrada a Deus, a fé que se humilha. Essa mulher chega a dizer, olha, Jesus chega a dizer para ela, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus Cristo estava dizendo o seguinte, não é bom pegar o pão que eu tenho que trazer para os judeus, para dar para os gentios, porque os gentios eram chamados muitas vezes pelos judeus de cães. Não é lícito eu fazer isso. Mas aquela mulher falou, olha, eu quero as tuas migalhas, eu quero as tuas migalhas. Ela entendeu que o que vem de Jesus, por menor que seja, é melhor do que tudo que o mundo possa oferecer. Nada que o mundo te ofereça vai ser melhor do que, mesmo que sejam as migalhas de Jesus. Ela entendeu, isso agradou o coração de Jesus, que ele falou, essa mulher está pedindo as migalhas, eu estou oferecendo pão para os judeus e eles estão rejeitando, e essa mulher está pedindo as migalhas. Quanta humildade. Mas tem uma coisa que agradou também Jesus aqui, foi a perseverança. Ela teve obstáculo de tudo quanto é jeito. Primeiro os discípulos ali, olha, vão despedir, despede. Essa mulher vem clamando atrás da gente. Depois ela recebe uma resposta dura de Jesus. Muitas vezes, quando Jesus Cristo não responde a nossa oração, nós já começamos a murmurar. Pensa bem se Jesus fala, não vou te responder não, que você é um cachorrinho. Mas ela não, ela persevera. Ela continua indo. Aí Jesus fala, a fé que vence barreiras, a fé que é perseverante, a fé que se humilha, a fé que entende que as migalhas de Jesus são melhores do que o mundo pode oferecer. Jesus Cristo fala, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Nós vamos ter aí, essa semana de oração. A palavra de Deus nos diz que um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Você vai escrever seus pedidos de oração. Você vai vir com grande fé. Você vai vir com tanta fé. Talvez uma fé do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, uma luzinha. Será? Mas Deus vai fazer o impossível na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Agora, nós vamos rejeitar a incredulidade. Nós não queremos ser aquele povo de Nazaré, que Jesus Cristo não fez ali muitos milagres, por causa das dúvidas. Será que Deus vai fazer? Nós vamos afirmar, Deus vai operar milagres nas nossas vidas durante essa semana, em nome de Jesus. Talvez você comece a semana de oração, virão tempestades. Lembre-se de que Jesus Cristo falou para os discípulos no meio da tempestade, não sejam medrosos, não sejam tímidos, mas tenham fé. Como vocês não têm fé? Essa é uma semana de nós agradarmos a Deus através da nossa fé. Jesus Cristo, ele fala tanto sobre fé, eu poderia citar muitos outros textos, são alguns textos que alicerçam a nossa semana de oração.
porque eu tenho convicção que é uma semana de milagres no nome de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Você pode estar vivendo uma tempestade. Eu creio que é a semana de Jesus dizer: aquieta-te, acalma. Porque não tem nenhuma tempestade, não tem nenhum demônio, não tem nada que seja impossível para Jesus. Então nós cremos na bênção e na vitória no nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Eu não sei se você já pegou o livreto, talvez você até já escreveu algumas coisas no seu livreto, na sua família, na sua vida espiritual. Mas nós podemos começar hoje a orar. Qual é a tempestade na sua vida? Qual é a dificuldade? Nós vemos aqui 3 pessoas pedindo, um pelo servo, outro pelos filhos, clamando por cura, por libertação, por transformação. Não sei o que é na sua vida, mas eu creio que basta uma palavra de Jesus nessa noite e a sua bênção vai começar nessa noite em nome de Jesus. Se você crê, você coloca a mão no seu coração e fala: Deus, é essa a bênção. Fale com Jesus, como aquela mulher que Jesus falou: grande é a tua fé, porque ela perseverou. Persevere em oração durante essa semana. Ore, jejue, clame diante de Deus. Deus tem bênçãos, Deus tem vitórias, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Não há impossíveis para Deus. A incredulidade, ela questiona, mas a fé, ela afirma. E nós afirmamos que você pode sair deste lugar com a sua bênção, com a sua vitória, em nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus, pela sua vida, por essa semana, que ela seja uma semana marcante, na história de um povo, que vai dobrar os seus joelhos, vai se humilhar diante de Deus, e vai falar: Deus, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Ao Senhor a honra, a glória, a exaltação. Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, somos imperfeitos. Pai, eu sei que de mim mesmo eu não posso oferecer nada a esse povo, a não ser, ó Pai, apresentar a Tua palavra e dizer: Senhor, esta é a Tua palavra. O Senhor sempre honrou a Tua palavra. Olha para a fé do Teu povo neste momento, ó Pai. Se existe incredulidade, quebra essa incredulidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o poder das trevas, toda a prisão de Satanás, tudo que Satanás tem feito para aprisionar o Teu povo, para roubar a fé, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, e agora nós proclamamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor que nos ensinou a orar em Teu nome, Pai, esse nome poderoso que nós cantamos aqui nessa noite, que Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és excelso, esse nome que vai transformando as situações, esse nome que traz cura, esse nome que abate a depressão, esse nome que quebra a ansiedade, esse nome que cura o câncer, esse nome que resolve os problemas
de enfermidade no coração, esse nome, Senhor, que resolve os problemas dos ossos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós cremos que o Senhor está passeando no nosso meio e está dando a Tua palavra de ordem. Ó Deus, resolva os problemas, ó Pai, do Teu povo. Senhor, que as tempestades sejam acalmadas agora em nome de Jesus. Nós acreditamos que o Senhor está dando a Tua palavra de ordem. Nós não podemos fazer isso, mas o Senhor pode, ó Deus, dizer: aquieta-te, tempestade, na vida do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos, ó Pai, quebra toda a timidez, quebra todo o medo, ó Pai, dá autoridade no nome de Jesus Cristo para o Teu povo avançar, para o Teu povo conquistar, para que o Teu povo, Senhor, possa realmente, Senhor, ter as vitórias que eles necessitam no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós estamos aqui por Tua causa, Senhor, e acreditamos que o Senhor é maior que os nossos problemas, que o Senhor é maior do que qualquer dificuldade, que agir no Senhor ninguém pode impedir, que o Senhor é aquele Deus que ouve o nosso clamor e aperfeiçoa a nossa oração. Pai, portanto, em nome de Jesus Cristo, que o Teu povo possa sair deste lugar com a certeza da Sua bênção, da vitória. Ó Deus, dá-nos uma semana maravilhosa de oração, Senhor, que possamos viver um verdadeiro Pentecoste na Tua presença, ó Pai, que haja fogo do céu neste lugar, ó Pai, que haja um derramar das Tuas maravilhas sobre a nossa vida. Nós ansiamos por isso, nós clamamos por isso, Senhor, como aquela mulher, Senhor, que clamou pela sua filha. Nós clamamos e pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, que as migalhas do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas, que elas são melhores do que tudo que o mundo possa nos oferecer. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, nós Te agradecemos porque ela nos enche de fé, ó Deus, e nós temos a convicção que teremos uma semana maravilhosa, de prosperidade, de vitória, Senhor, e que o nome de Jesus irá à nossa frente. Muito obrigado, ó Deus, continue nos abençoando. E eu Te agradeço, Senhor, por todas as coisas e pelas bênçãos derramadas, pelos milagres que já estão acontecendo aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vamos aí ter uma semana maravilhosa de oração.